Com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. Vamos continuar falando sobre esse assunto. Abre Marcos capítulo 4, no verso número 26. Esse é um dos exemplos que Jesus traz a respeito do reino de Deus. E ele declara que o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra. Então veja, Marcos capítulo 4, no verso 26. Jesus disse, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Certo? Então depois ele dormisse, se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Então isso aqui é um processo. Eu venho conversando isso com vocês. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois começa a sair a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Então chegou o momento da ceifa, né? E quando o fruto já está maduro, logo então se mete-lhe a foice, porque é chegada a ceifa. Então Jesus está explicando como é que essa palavra funciona. Lembra que eu fiz essa declaração? O reino de Deus é como uma semente, como? É um processo, está mostrando. Lançada à terra. E nós temos que entender isso como funciona. Tá certo? Deus trabalha dessa maneira na nossa vida. Então veja uma outra coisa que eu tinha falado. Assim como a semente, ela precisa de o quê? De um solo. Assim a palavra de Deus precisa do coração do homem. E nós sabemos, quando a gente for passar para a parábola do semeador, Jesus começa a explicar como é que isso funciona. E ele explica muito claramente dos processos da questão do coração do ser humano, né? Porque ele envolve lá 4 corações, do qual nós temos que estar dentro daquele que é frutífero, óbvio, né? Que frutifica a 30, 60 ou a 100 por 1. E eu vou explicar com calma sobre isso para você pegar. Mas olha só, Deus ele põe tudo de bandeja para que a gente entenda que a palavra de Deus no nosso coração, ela produz, diga aleluia. Não tem como não produzir. Lembra de outra coisa que eu falei para você, óbvia, de que Deus não trabalha sem um homem? Como é que ele, a sua palavra, vai trabalhar se o homem não deposita no seu coração? É impressionante, gente, mas nós somos aqueles que abrimos o nosso coração ou fechamos. Você sabia que Deus ele não pode salvar Ele mesmo em cima de uma pessoa chegar, se a pessoa não abrir o seu coração? Nós vimos Jesus ministrando em muitos lugares e as pessoas não deram crédito para Ele. Então Deus não pôde operar. É impressionante. Então eu quero declarar que você é um abençoado, que você abriu o teu coração para Deus, sabia? E nós devemos agradecer todos os dias por isso. É por isso que Deus produz na nossa vida, porque temos um coração aberto. Então veja, o homem, ele não faz nada sem Deus, não produz. E Deus também não trabalha sem o coração do homem. Pelo simples fato que nós vemos isso. Então eu comecei a falar aqui na quinta-feira passada, vai anotando aí que eu sempre trago umas frases, sobre as propriedades de uma semente, do ponto de vista natural. E assim, vamos colocar isso do ponto de vista do reino, né? Que Jesus ele colocou que a semente é a palavra. A semente, eu digo isso aqui, que é algo vivo, que cresce, que desenvolve. Não tem como, gente, nós imaginarmos uma semente que nunca vai ser aquilo que ela precisa ser. Está dando para entender? Não tem como. Imagina então um fazendeiro duvidando da semente que ele comprou. Eu comprei aqui as sementes, arei o campo, preparei tudo e joguei. Ele fica, não, ele sabe que a hora que ele coloca no solo, uma vez que aquele solo está preparado, ele vai colher. Ele vai colher, não há incerteza sobre isso. A função do inferno é gerar uma incerteza sobre, esse livro não é tudo isso que ele disse que ele é, não. Você não é tudo isso que Deus diz, não. Olha aí, eu não sei não, hein? Eu acho que você não foi curado. Isso aí não vai acontecer. Olha a tua família como é que está pior. Ele fica empurrando para mim e para você algo na minha mente para que eu duvide da semente. Oh, aleluia, hein? A semente, que é a palavra de Deus, ela sempre crescerá. 1 Pedro, vá lá comigo para nós lembrarmos disso. A declaração do apóstolo Pedro, dizendo que a semente ela é incorruptível. Não tem como, o inferno não pode tocar em quem Deus é. Aleluia! Ele não pode tocar em quem Deus é. Por isso que ele não pode tocar na semente, ele vai tocar onde? Ele vai perturbar onde? O solo, que é o nosso coração. Incrível, né? Então veja, o que está escrito no verso número 23. Pois foste ali, você foi, cada um de nós aqui, nós fomos regenerados. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, 1 Pedro 1, 23. Nós fomos regenerados
gerados de novo, novas criaturas, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Aleluia! Glória a Deus! Então, eu disse isso aqui para vocês, o que Deus produz, dá uma lidinha aqui, sempre na nossa vida, é algo vivo, perfeito e permanente. Deus produz na tua vida é algo vivo, perfeito e permanente. Aleluia. O verdadeiro trabalho de Deus na minha vida é sempre nos abençoar. A gente é algo que fica na nossa vida. É incrível isso. Mas Deus trabalha dessa maneira. Lembra que em Marcos 12, no verso 27, Jesus disse que Deus não é Deus de mortos e sim de vivos? Então essa semente, ela é viva, ela cresce, ela desenvolve. Uma outra característica, uma propriedade da semente que eu tinha falado aqui na última quinta-feira, e daqui eu acho que eu vou continuar, a semente, ela está sempre envolvida num processo de transformação. Jamais duvide, se você vem crendo por algo, Deus está trabalhando. Pastor, mas não estou vendo nada. Entenda então como funciona. A pessoa que o cara fica lá preocupado, ele meteu a semente, rapaz, hein, caramba, está lá de baixo. Vai sair ou não vai? Vai sair, claro que vai. Não tem como não sair. Então eu disse para vocês que Deus trabalha num processo. Há algo que está acontecendo, é um processo de transformação. É incrível porque é uma semente quando entra e daqui a pouco já não é mais uma semente. Daqui a pouco está criando raiz, um caule está começando a sair, daqui a pouco se transforma em uma outra coisa. É impressionante. É assim que Deus trabalha. Você está vivendo uma situação, Deus vai transformar essa situação. Muda, as coisas mudam. Lembra um pouquinho no passado, eu e você passamos por situações que foram transformadas e mudadas. Deus nos deu vitória. Em muitas situações, por que Ele não vai continuar fazendo o mesmo? Ele continua fazendo o mesmo. É o princípio dessa palavra no nosso coração. Vai gerando transformação. Fique tranquilo, a semente é incorruptível. Eu costumo lembrar muito disso. A palavra de Deus não volta vazia. Isaías capítulo 55, ela não volta vazia. E o finalzinho do verso é melhor ainda, que diz que ela traz o resultado pela qual ela foi determinada. Glória a Deus, hein? Bom, beleza, não é um problema de semente, cresce, progride na nossa vida, o nosso coração tem que abraçar isso. Essa é a parte importante, né? Eu me lembro que meu pai foi fazendeiro durante alguns anos, e ele trabalhava com gado, né, de corte. Então é óbvio, dependendo do momento, da época do ano, quando começam as chuvas, também não pode ser depois, mas no início, há um tempo certo, e a turma fica conversando, e aí, como é que é? Vamos plantar? Não vamos? Vamos botar semente? É agora não é? E aquilo outro e tal. Por quê? Você coloca a semente, é óbvio, né, gente? Esse é um momento muito frágil da semente, aquele momento que você coloca, que você tem que proteger. Mas depois que ela começa a criar raízes, fica complicado. Eu vou falar mais sobre isso quando a gente falar da palavra do semeador. Mas entende, se vier uma chuva muito grande, arrasta e tira aquela semente. Então tem que ser o momento certo. Mas essa semente que é a palavra, ela é preciosa, ela produz na sua vida. A nossa parte é guardar essa palavra firme no nosso coração. Vamos conversar depois mais sobre isso aí. Eu tinha dito algo sobre o reino de Deus na nossa vida, que você tem que pegar isso. Ele trabalha num processo, põe entre aspas, tempo de acontecimentos. Hoje mesmo, eu estava lendo uma passagem, conversando com uma pessoa, e falando exatamente sobre isso. Deus, ele tem essa capacidade de sustentar as coisas ao longo de um tempo. Esse universo, ao longo do nosso tempo que nós estamos vendo, na eternidade, não existe essa limitação, mas nós, está aí, o sol continua surgindo, a lua também aparece, aliás, ontem estava bonito a beça, e tal, todo dia, ele tem a capacidade de sustentar, ele vai sustentando isso. Então é um trabalho de um processo, leva um tempo de acontecimentos. E muitas vezes o inferno pressiona dizendo, está vendo, não está acontecendo nada, é o contrário, está acontecendo tudo. A gente tem que voltar e mandar para ele aquilo que ele não gostaria de ouvir. É um processo de acontecimentos. Então, a maior parte, eu quero dizer isso aqui para vocês, nós lemos em Tiago lá, né? Eu tinha falado isso na última quinta-feira. A palavra é capaz de salvar as nossas almas à medida que ela se desenvolve no nosso coração. Algo está acontecendo.
Mas a maior parte daquilo que Deus opera na nossa vida é resultado de um processo de mudanças. Ok? Nós estamos no mundo do instantâneo, a gente gosta das coisas rápidas, mas em relação a Deus trabalhar na nossa vida leva tempo. Então nunca pense em mudança em um ano. Eu vou resolver a minha vida toda em um ano, mas não vai mesmo. Por quê? Porque sempre acontecerão situações, Deus vai trabalhando, Ele faz isso num processo de anos, mas é o processo certo, mudanças têm acontecido, você tem sido abençoado e vai continuar, aleluia. A tua vida cresce, progride e prospera, não para de dar declarações certas a respeito de semente. Depois nós vamos conversar sobre isso, mas uma semente que é plantada no teu coração, e você regando ela com a confissão dessa verdade, eu vou te falar. Esse é um dos detalhes importantes de nós guardarmos essa terra, essa boa terra. É nós aprendermos dia a dia a dar declarações a respeito da verdade sobre a nossa vida. Pastor, eu fiz isso semana passada. Não, tem que fazer todo dia. Mas pastor, são as mesmas palavras. As mesmas palavras crendo, declara. Porque é assim que funciona. E nós vamos chegar direitinho. Muito legal. Veja que legal, Provérbios capítulo 4 prova essa maneira de Deus trabalhar. Já desde o livro de Provérbios, quer dizer, no passado não mudou em nada, né? Provérbios 4, 20, diz lá, filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos teus ouvidos, o quê? Inclina. Os meus ensinamentos inclina o teu ouvido. Não os deixe apartar-te dos teus olhos, põe o foco nela. Guarda no mais íntimo do teu coração. Mesmo processo. Alguém está entendendo aqui que a semente entra e a gente vai guardando, focando nela e segurando? Porque elas são vida para quem acha e saúde para o seu corpo. Veja aí o verso número 22. E eu disse aqui na última quinta-feira que Deus trabalha de dentro para fora. Toda manifestação dele na nossa vida vem porque a gente vem colocando algo para dentro. Então não aconteceu do lado de fora, aconteceu porque primeiro nós plantamos. E agora está acontecendo algo que chama-se a manifestação daquilo que nós plantamos. Nada é do nada, nada acontece do nada. Veja a necessidade de nós construirmos então uma jornada crendo. Por isso que é essa nossa jornada. O justo viverá botando a palavra para dentro e acreditando e trabalhando no dia a dia das situações que nós vamos enfrentando, igreja. E nós vamos vendo o resultado, a mão de Deus, a transformação, aleluia. Não vamos ficar pelo caminho, mas não vamos mesmo. Todas as barreiras cairão, aleluia. Vamos lá, é assim, é um processo. E não podemos abrir mão disso não. Então veja, agora vamos passar para uma terceira propriedade da semente óbvia. É um pequeno container cheio de vida e poder. Hebreus capítulo 4, no verso número 12, vai lá. Estamos lendo algumas passagens interessantes. Em Hebreus 4, verso número 2. Está falando sobre a palavra. E diz lá assim, porque a palavra de Deus é mortinha. Diga aleluia. Não é viva. Graças a Deus ela é viva. Porque a palavra de Deus é viva, na minha tradução está escrito eficaz. Em outras traduções está dizendo que ela é poderosa. Ela tem poder, é viva e poderosa. Numa outra versão está escrito, tudo quanto Deus nos diz é cheio de força viva. Uhul. Então imagine, toda a instrução de Deus, todo o conselho de Deus, e eu vou incluir aqui as promessas, tudo que é de Deus para nós em termos de palavra, é vida, poder. Olha a importância então de em Deuteronômio, Deus já está falando para o seu povo, para nós escolhermos Ele. E quando nós escolhemos a sua palavra, sabe o que Deus declara lá? Dizendo assim, escolha a vida, que é Ele. Mas também há a possibilidade de eu escolher a morte. Aí ele diz assim, escolha a vida, porque a vida é bênção. Mas escolhendo a morte é maldição. Mas nós fomos libertos da maldição da lei. Mas não significa que todo dia nós não tenhamos que escolher essa verdade. Tem coisas no reino de Deus que nós temos que entender. Gente, nós somos fruto de uma obra da cruz do Calvário tão maravilhosa,
de bênção, de tudo que Ele é, a sua verdade está em nós, a sua presença, mas nós temos que escolher isso todo dia. Não é algo que assim, pastor, eu sou nova criatura e deixo para lá e as coisas acontecem. Não é assim. Pastor, mas não está escrito que nós somos abençoados com toda sorte de bênção? Sim, perfeitamente, mas requer de mim e de você um posicionamento de crença todo dia nisso. Eu, pastor, pensei que as coisas acontecessem. Não acontece, gente. Por isso o apóstolo Paulo disse, o justo viverá por acreditar dia após dia. É um posicionamento nosso, para que Deus possa trabalhar exatamente isso. Quem está pegando? Veja Lucas 1,37. Lucas 1,37. O anjo dá uma declaração para Maria. O que ele disse para Maria? Maria, portanto, não haverá. Veja, gente, o próprio Deus dizendo para mim e para você, Ele me anima muito com isso. Ali, não haverá impossíveis em todas as minhas promessas. E por que eu fico pensando em impossibilidade? Porque essa é a obra do inferno, interferir em mim e você no solo. Porque promessas também são sementes que produzem exatamente aquilo que Ele prometeu. Por que não haverá impossíveis? Vou repetir de novo. Porque são sementes cheias de vida e poder e produz. Não há nada que possa impedir a semente de produzir, a não ser um solo contaminado ou impróprio. É o nosso caso. Eu estou querendo chamar a atenção para você entender o quanto é importante nós guardarmos um coração. Temos o cuidado de trabalhar essa boa terra chamada meu espírito e o seu também. Eu não li com você, mas volte lá de novo a Provérbios capítulo 4. Por que foi escrito no verso 23? Óbvio. Porque desde o verso 20 vem falando para nós guardarmos essa semente, que é a palavra no nosso coração. Agora no verso 23, sobretudo, Provérbios 4, 23, sobretudo. Então olha só, acima de tudo. Você sabe que lendo a palavra, as coisas são tão simples na nossa frente, e a gente tem que valorizar essa palavra. Sobretudo, acima de tudo. Acima de tudo. Pastor, tem alguma coisa aí? Não, acima de tudo tem isso aqui. Guarda o teu, porque é de lá que procede a fonte. Legal, a semente vai produzir aonde? No concreto? Na parede? Não, ela vai produzir aqui dentro. É aqui que sai. É daqui que sai toda a manifestação de Deus, é de dentro para fora. Você viu lá que acha vida e acha saúde? Até a cura do corpo físico vem de dentro para fora. Ela não vem voando e me abraça, ela sai de dentro para fora. Diga aleluia. Sobretudo, diga acima de tudo. Então agora está falando comigo, é a minha parte. Elinho, guarda esse teu coração. Porque é daí que procedem as fontes da vida. Diga aleluia. Então no momento que eu e você nós ouvimos a palavra sobre qualquer coisa e nós damos crédito, diga crédito. Começou a operação daquela palavra na tua vida. E nem duvide. Começa a dar crédito, a poder e vida suficiente naquela semente para trazer o resultado pela qual nós estamos esperando. É a expectativa, é a nossa fé, é a nossa certeza sobre isso. Veja como é que as coisas funcionam e tem tudo a ver com aquilo que nós estamos botando crédito. Você sabe que as sementes, óbvio, vou falar algo óbvio, é uma semente de laranja e outra de limão. Então quer dizer que é limão da laranja e a laranja da limão? Não. Então veja só que legal aqui em Atos capítulo 14, veja por esse ângulo, no verso número 8, quando o apóstolo Paulo está ministrando a palavra, há uma declaração que esse homem, Atos 14, Atos 14, 8. Então está dizendo que esse homem, ouvindo a palavra, era um paralítico desde o nascimento, que jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo. E Paulo estava abrindo a boca e lançando a semente. Veja, que fixando nele os olhos, no verso 9, vendo que possuía, muito legal isso aqui, eu grifei na minha Bíblia, que possuía certeza para ser curado. A fé vem pelo?
gerou certeza. Mas incrível que depois eu fiquei pensando, ele jamais, olhem para cá, poderia gerar certeza para ser curado se não fosse ministrada a semente da cura. Interessante. Você sabe quanto mais nós falamos sobre cura, sobre saúde, mais as pessoas são curadas? Porque você está ministrando especificamente sobre aquilo ali. Você fala sobre qualquer área que Deus já nos libertou, você está jogando as mais variadas sementes libertadoras nas áreas específicas que produzirão segundo a sua semente quando nós cremos. Então havia fé e certeza para ser curado. Foi ministrado a semente da cura. Com certeza Paulo ministrou que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E Deus fez uma obra. E Paulo percebeu que havia certeza no coração dele, fé, justamente para produzir aquele milagre. Quem está pegando? Não é demais isso? Está na nossa frente, mas são detalhes que fazem a diferença na nossa vida. Então, por exemplo, você está enfrentando uma luta, o inferno está te perturbando em cima da tua casa. Essa casa não vai ser transformada, nada vai mudar, meus filhos nunca vão mudar e tal. O que você faz? Gasta tempo meditando e colocando a semente sobre o que Deus tem a dizer sobre família dentro de você. Porque você vai gerar certeza no teu coração. Você fortalece. Geralmente isso acontece. Nós enfrentamos mais variados ataques. Então, pastor, eu estou sendo atacado de enfermidade. É mesmo? Está sendo atacado? Então, pelas suas pisaduras, você foi sarado. Não adianta eu te dar uma outra semente. O que você precisa agora é trabalhar justamente aquilo que Deus te deu. A semente é de saúde. O que eu tenho que ler? Lê as passagens que falam sobre saúde. Lê o livro de Marcos, vendo Jesus curar e declarando, eu quero para lá, eu quero para cá, eu vou contigo. Para que tire toda a incerteza do teu coração e deixe o teu coração firme. Lembra que eu disse uma frase aqui, falando sobre cura uns 2 meses atrás? Anote essa frase se você não estava aqui. Eu disse, aqueles que recebem de Deus são aqueles que têm certeza. Eu não estou dizendo que aqueles que recebem de Deus são aqueles que leem a Bíblia. Eu não estou dizendo também que aqueles que recebem de Deus são aqueles que ouvem. Tudo isso faz parte. Mas eu tenho que garantir que isso gera uma certeza no meu coração. Ok? E eu vou te falar, tem que meditar na palavra, tem que gastar tempo para aquilo ali sedimentar. Dado aquela decantada, vem descer. A coisa não é um processo tão automático, porque ela pode ficar na minha mente e o inferno rouba isso fácil. Não é apenas o ouvir. Nós vamos ver isso. Não é apenas o ouvir. Mas o que eu faço com aquilo que eu ouço? Boa. Pastor, eu ouvi a mensagem, aleluia, saiu daqui e tal. O que o pastor falou mesmo, hein? É porque nós não somos ensinados, eu entendo. Nós não somos ensinados a gastar tempo com algo que é importante para nós. A estar num combate e ficar firme com a palavra. A deixar aquilo ali entrar em você e te lavar e te fortalecer. Eu garanto isso. Você gasta um tempo todo dia com algo que é uma semente guardando, ela vai te encher de tanta certeza que tu vai dar risada na cara do diabo. Sobre o que ele está te enfrentando. Ele vem ameaçando. Ele vem afrontando você. Não, é isso aí não. Mas isso é importante. O que eu faço com aquilo que eu ouço? Então não é só um processo de ouvir. Todos aqui estão ouvindo. Que os surdos digam aleluia. Então não tem ninguém surdo, porque senão estaria curado. Aleluia. Hein? É automaticamente curado. Muito legal. Entre ouvirmos e ter um coração para a gente colocar isso, é outro detalhe. Esse cara abriu o coração, cara. Ele deu um crédito total à palavra que ele estava ouvindo. E Paulo sacou no espírito que ele tinha certeza para ser curado. E a semente produziu quase que automaticamente naquele momento. Isso pode acontecer em situações de cura, em situações de mudanças, podem ser rápidas. Esse é um outro detalhe que depois a gente conversa. Mas bota isso no teu coração. O que eu faço com aquilo que eu ouço? Qual o tamanho do crédito? É interessante, gente, porque veja, você está me olhando assim com a cara que está querendo pescar mais. Legal, vou te falar algo.
Deus não falou para todo o povo assim, olha, essa terra que eu prometi é de vocês, pode ir lá dar uma olhadinha, ela é boa ou não é? Deus está dizendo, eu prometi, ela é de vocês. Quando eles chegaram lá, deram uma olhada, farol baixo em 10. Farol baixo. Para 10 dele, não, a gente não pode entrar de forma alguma e tal. 2 declararam assim, claro que nós vamos entrar. Deus nos deu esse lugar. É interessante que em Êxodo capítulo 14, Deus ele vai na declaração certa. Os caras ouviram a mesma coisa. Mas veja, Deus declara assim para Moisés, Moisés, olha só, o problema deles é porque eles não creram em mim. Peraí. Não creram, mas ouviram a mesma coisa. Todos ouviram a mesma coisa. Todos ouviram. Então agora o processo é nosso. Creio ou não creio naquilo que eu ouço? Dou crédito ou não dou crédito? Tanto é legal isso, deixa eu te mostrar isso para você anotar. Êxodo 14, vai lá comigo. A nossa jornada é essa todos os dias. Um contínuo crédito à palavra de Deus. Diga aleluia. Então veja, Êxodo, capítulo 14. Êxodo 14. Rapaz, eu acho que não é Êxodo 14. É Números. Thank you, Jesus. Ele estava assim, Alinho, tu está meio enrolado. Ele acabou de me dizer aqui, falou para mim, é Números. É perfeitamente. Eu não disse Números? Agora eu disse. É Números 14. Perfeitamente, achei. Obrigado, meu rei. Então, veja no verso número 11. Agora sim. Estava olhando lá, eu falei, Números, capítulo 14, disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará esse povo, veja agora, até quando não crerá em mim? Então é uma questão de como nós recebemos isso. Então veja, com base em Números 14, 11, vá comigo a Hebreus 3. Porque o autor ao livro dos Hebreus cita exatamente esse momento, que o povo está de frente para a terra da promessa, porque Deus prometeu, é de vocês, entrem, porque não entraram. Então veja, em Hebreus 3, no verso número 8, diz, não endureça o teu coração, como foi na provocação, nós lemos lá, no dia da tentação no deserto. Verso número 19. Vemos, pois, que não puderam entrar, porque não deram crédito à palavra que ouviram. Não me adiantará nada ouvir palavra e não dar crédito a ela. Eu sei, você também vive situações que nos desafiam, gente. Você pensa que é fácil do ponto de vista natural, a pessoa está com um diagnóstico, e ela acreditar no coração, está certo, Jesus disse que eu fui curado, mas esse corpo está me mostrando isso. Requer de nós uma escolha, por isso que fé é uma escolha. É uma escolha que nós fazemos. Pastor, mas minha perna está tremendo. Pode tremer o que for. Você faz a escolha por Deus, Ele te honra. Não estou fazendo por Ele, estou fazendo na palavra dEle a escolha. A Bíblia declara que o corpo de Cristo foi sarado, não será. Não está escrito, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Mas há uma contradição em cima disso muito grande, pastor. Eu não quero saber. A minha mente não alcança isso. Ela é natural, ela só conclui com aquilo que ela sente, vê e pega. Pastor, mas como é que eu continuo dando esse passo, nessa certeza? Por isso que quanto mais você se enche dela, mais firme você está para ficar com ela. O meu posicionamento depende da minha certeza, não é da cabeça. Mas eu estou olhando para minha casa, está pior. Mas Deus está aí para fazer disso aí. Como é que você imagina o apóstolo Paulo, um perseguidor da igreja, um matador de cristão, se transformar em quem ele é?
Não, ele se transformou, ele começou a pregar nas igrejas, o pessoal falou assim, quem é esse cara aí? Não deixa entrar não, porque esse aonde vai mata. No início eles ficaram assim. Imagina, se Deus ele transformou um matador de cristão num apóstolo Paulo, o que ele não vai fazer do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos, do teu marido, da tua esposa? Gente, crê no Senhor Jesus e será salvo. Ele só está precisando de alguém para acreditar. Ele anda no meio da igreja, não porque a igreja ouve a sua palavra, mas ele está procurando aquele que crê na sua palavra. Para se manifestar, gente. Eu não estou nem aí se está pior. Porque eu tenho me fortalecido na palavra e ela não volta vazia. Ela honra a ela mesma. Deus não está honrando a mim, está honrando a Ele mesmo. Ele só achou um espaço para Ele se manifestar, que é o meu coração e o teu. Está pegando isso? Olha a importância de nós darmos crédito. O inferno bate de frente. O pastor está falando sobre isso, não fica alegrinho não, que você já está nessa parada há 2 anos. Mas já está falando contigo. É assim que ele vem. Pum, manda logo um contra-vapor. Não é não? Manda e você calar, tem que mandar ele calar. Uma das coisas mais importantes que nós temos que aprender como cristãos, gente, é responder à afronta. Você vê que coisa interessante, quando as tropas dos filisteus estavam diante da tropa de Israel, nós sabemos disso, 1 Samuel, né? Lá capítulo 16, 17, assim vai. Aquele cara se levantava, e aí, quem é o valente que vem aqui para... Santa Casa e Necrotério, vem! Não tinha um que respondia. Então eles estavam ouvindo a ameaça e recebiam a ameaça. Você entende que quanto mais você põe palavra para dentro, mais você responde a ameaça? A boca fala. Bum. Então nós temos que responder a ameaça. É impressionante, mas isso aqui é a eficiência do poder da palavra. Jesus disse, minhas palavras são... Não, ele não disse isso. Ele disse, as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Pastor, voltando, deixa eu pegar isso. Não está escrito que as palavras são espírito e vida? João 6,63, abra lá. Você que está nos assistindo. Mas as palavras que vos tenho dito. Ou seja, declarado elas. E eu não declaro porque simplesmente eu declaro porque eu creio. A boca fala do que está cheio o nosso coração. Então as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Então vamos voltar a esse caso aqui, eu quero explicar isso para você pegar. Então está lá aquela afronta sendo feita por 40 dias, ninguém se levantou para falar nada. E o cara se levantava e todo mundo lá de cá assim, é grande, hein? Não declaravam nada, ninguém declarou nada. Aí vem o menino que nós chamamos, Davi, veio trazer o lanche para os irmãos. Pegou no momento que o menino estava trazendo o lanche, o cara lá começou a falar bobagem. Eu falei, mas quem é esse incircunciso aí que está afrontando as tropas de Israel? Cala a boca. Então esse menino tinha semente suficiente para vencer aquela adversidade. Porque estava cheio dela e declarou isso. Olha a importância de nós meditarmos e nós ficarmos com a palavra e gastarmos um tempo quando nós estamos debaixo de combate. Para tu abrir a boca e mandar. Tem que mandar. Nós temos que responder. Se eu estou ficando caladinho, estou ficando triste e depresso, é porque eu estou ouvindo e não estou respondendo. E escuta isso que eu estou te falando. Pastor, eu estou triste essa semana. Não está respondendo. Porque se estivesse respondendo, estava alegre. Tem que responder.
Não fomos chamados para ficar com a boca calada. Não vai funcionar. O processo da palavra é essa. As coisas mais poderosas que liberam o poder de Deus é boca abrindo a verdade. Aí que o poder se manifesta. Então você vai declarando em cima da ameaça, de maneira contínua, essa muralha vai cair. É só questão de tempo. É só questão de tempo, vai cair. Vá comigo então em Isaías 55, só para te provar. E Jesus disse então, as palavras que vos tenho dito, elas são espírito e vida, não é verdade? Então vai agora em Isaías 55. Vai corroborar isso aí. Isaías 55, veja. Assim será a minha palavra, não voltará para mim vazia. Diga aleluia. Não, é 55:11. Eu comi um pedaço de algo fundamental, que é exatamente, olhem para mim, que é exatamente o que Jesus disse. O que adianta esse livro se eu apenas leio e se eu apenas ouço? Eu já falei isso para vocês. Veja como o processo é nosso, nós temos que fazer isso. Crença e declaração é a mesma coisa. Não existe crença se não houver uma declaração correspondente. Não existe, eu quero dizer isso para vocês. Olha, eu vou até te falar como é que o negócio funciona. Quando não há crença, não tem como você dar uma declaração. Você vê, a pessoa está vazia, esse é que é o detalhe, né? A semente precisa estar aqui, a gente precisa fazer isso aí crescer. O que acontece? Ela vê uma adversidade, uma situação, ela não tem força nem para dizer, Jesus é bom. Não sai. Não sai. Pelo contrário, sabe o que sai e a pessoa inconscientemente ela não sabe? Ela conta para todo mundo o tamanho do problema que está enfrentando. Então ela está concordando com a situação, porque ela está contando para todo pastor. Que papo é esse? Eu tenho que contar com os irmãos, para os irmãos orar por mim. Perfeitamente. Mas preste atenção, cara, você tem que tomar cuidado com aquilo que você está declarando. Eu estou declarando o tamanho do problema que eu tenho para todo mundo. Exatamente, você está declarando a oposição vencendo. Você está declarando que realmente essa situação é tão grande, que Deus é tão desse tamanhozinho que não vai dar. Pastor, mas ele está me ameaçando. Exatamente, está me ameaçando, eu vou declarar a ameaça? Não, eu vou declarar a palavra sobre esse safado. Sobre a situação que eu estou enfrentando, o quê? E aí, pumba, manda a palavra. De um coração que acredita. Porque se você medita nessa verdade sobre a situação que você está vivendo, isso aqui te enche tanto o teu coração que você vai declarar. Aí você vai declarar, quebrado é que eu não estou mesmo, Deus supre a minha necessidade. É mesmo, doença, eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus, porque eu tenho saúde em abundância. Aquele que conquistou a saúde está em mim. Vá! Aqui está o poder. Não me pergunte, a tua mente não entende isso não. Não te chamei aqui para você entender com a mente, não. Nem eu te chamei. Não sei nem por que você veio. Nós estamos aqui para entender com o coração, gente. Que Deus escreveu assim. As palavras que vos tenho dito são. Então veja o que está em Isaías. No verso número 11, assim será a palavra que sair da minha boca. Então não está escrito assim será a palavra, não voltará para mim vazia. Pastor, corrige isso aí. Vamos corrigir. Assim será a palavra que sair da minha boca. E ela não sai se ela não estiver instalada no teu coração. E assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo pela qual eu designei. Então não tem muralha que fica na tua frente. Esse é o trabalho da verdadeira crença. As muralhas não caem porque eu estou querendo que elas caem. Jesus, faz alguma coisa. Não, somos nós que fazemos com a palavra instalada em nós. Você é a representação dele sobre a face da terra.
Eu vou dizer uma coisa forte aqui, pode ser que alguém me interprete errado, mas você é Jesus na face da terra. Então não adianta chamar Jesus, é você mesmo. Eu vou chamar Jesus, não, é você mesmo. Só um detalhe, eu sou ou não sou corpo dele? Então eu sou a representação executiva. Alguém entende o executivo? Ele manda, é a sua palavra, eu e você executamos. Não chama Jesus, não. Você é Jesus para executar isso. Me veio agora essa lembrança muito interessante, né? Você viu, o Espírito Santo ele vai ministrando, né? Você lembra que Jesus estava naquele barco e ele estava dormindo? Como é que pode, né? Uma tempestade e o cara dormindo. Os discípulos acordaram ele e estavam reclamando dele. Como é que tu dorme desse jeito? Nós estamos aqui morrendo, você não liga para a gente não? Tem que ter uma paciência, por isso que a gente tem que ter uma paciência, rapaz. Ele estava na maior tranquilidade, porque ele saiu de um lugar, ele ia para outro lugar. Jesus cobra deles, vem cá, cadê a declaração? Cadê a força da certeza? Por que vocês não resolveram isso? Para você ver que não é que Deus está transferindo, mas Ele sabe que Ele já fez tudo para nós. Ele já nos deu autoridade do nome de Jesus. Nós somos o corpo dele, então Ele espera, Deus espera que nós façamos a nossa parte. A nossa parte é palavra crida sendo proferida. Não é isso? Alguém lembra aqui do testemunho do Fernando lá? O exterminador de tempestade? Não, na minha lua de mel não vai cair não, eu vou aproveitar, cair a tempestade em tudo quanto é lugar onde ele estava, sol. Assim, você sabe, Jesus disse, gente, tudo é possível que crê, nós temos que aprender. O pessoal acha que isso aí é doideira, não é não, essa é a verdadeira fé. Nós compreendemos isso. Situações mudam quando nós abrimos a nossa boca. Volte a ler de novo, você tem que pegar isso aqui. No verso número 11, 55 está escrito então, assim será a palavra. Portanto, essa semente, ela vem para o nosso coração para que nós a pronunciemos. Interessante, né? Não é Jesus, não são os anjos que vão abrir a boca no nome de Jesus. Nenhum deles virá até você para me ajudar ou a você se nós não aprendermos que o princípio é essa palavra em mim sendo declarada. Mas isso aqui não é papagaio, não é uma repetição de palavra. Porque veja, o capítulo número 10 de Romanos é o capítulo que ensina a matemática da fé. Que está escrito lá, a palavra que é crida, essa é proferida. Porque se ela primeiro não crê, se eu não creio, vamos dar uma olhadinha rapidinho. Assim, portanto, está a palavra perto de ti, no teu coração, e Romanos 10. Eu vou mais para frente conversar algumas coisas que vai te ajudar, mas estou te ensinando esse princípio. Romanos 10, veja o que está escrito aí, no verso número 8. A palavra, ela está perto de ti, ela está na tua boca e no teu. Olha só, a palavra da fé. Então não é no coração, é no coração e na boca. A boca nada mais é do que a expressão daquilo que está no coração. Veja o verso 10, não, 9. Se com a tua boca confessar Jesus, então serás salvo. Não. Se com a tua boca confessar Jesus em teu coração, você crê. Então é a crença declarada, trará o resultado disso. Jesus é meu Senhor e Salvador. Eu criei, declarei, estou salvo, transformado, nova criatura. Olha o verso número 10. Porque com o coração se crê, mas com a boca se confessa a respeito do que se crê. ABC da fé. Mas como nós temos que renovar nossa mente, aprender isso, esse é o sistema. Quer dizer que diante das situações que nós enfrentamos, pastor, nós temos que proferir uma palavra de Deus para elas? Exatamente. Aliás, essa é a nossa maneira de viver, todos os dias, declarando verdade sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre tudo que envolve a nossa vida. Eu faço isso todo dia.
Pastor, mas isso aí não vira uma decoreba? Não, eu faço de coração porque eu creio nelas. Você tem que declarar essas verdades. Declara elas. É como eu falei, deixa Deus fazendo uma terraplanagem para frente na tua vida. A questão não é se Deus vem intervir, a questão é se eu estou liberando a palavra dele, que é do céu, sobre a face da terra. Você entende que a palavra que está lá, sentada no trono, ela é liberada nesse mundo através da minha boca e da sua. É por isso que esse mundo tem esperança. Porque nós, a igreja, estamos aqui. Você precisa ver o número de e-mails que essa semana eu li de vários lugares que nós temos programa de rádio, de pessoas agradecendo o nosso trabalho. E louvando a Deus por esse trabalho. Orando por vocês, pela minha vida. Meu Deus do céu, um negócio maravilhoso. Pessoas que eu nunca vou encontrar. Mas porque a palavra do céu, sai da boca. Tem que sair. Ah, pastor, estou enfrentando problemas com meus filhos. Declara que eles são uma bênção. Declara que eles crescem, progridem, que eles vão ser uma bênção. Pastor, mas há 6 meses que eu estou... Continua. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Nós fazemos tudo que é necessário do ponto de vista humano. Deus intervirá, colocará a mão, as coisas mudarão. É assim que funciona, é assim que nós vamos quebrando as dificuldades, as barreiras. Pastor, eu pensei que uma vez só declarando, não, gente, Deus não funciona como lâmpada de Aladim. Esfrega. Deixa eu transferir. É um processo. Deus trabalha num processo. Pastor, está demorando. Ele faz forte ao cansado e renova a força daquele que não tem nenhum vigor. Estou respondendo para você. Pegou isso aí? E quarto e último processo, rapidamente, é que sementes sempre necessitam de um solo. Óbvio, estou falando da propriedade da semente natural. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque é a nossa parte. Eu só deixo essa frase para a gente terminar. A semente sempre ela necessita de um solo para produzir, sempre. É a tua vida, é a minha. Isso é a coisa mais preciosa, queridos, é nós guardarmos um coração que dá crédito à palavra. Crer é a perfeita interação da semente com o solo. Pronto, vai produzir. Vai produzir sempre. Você sabe que dependendo das sementes, as coisas têm um processo até de tempo, né? Tem algumas sementes que rapidinho cresce a árvore, outras árvores demoram. Não é? Outras, segundo aí, existe um bambu chinês aí que fica anos botando raízes para baixo. Depois o bichinho começa a florar, e quando aflora cresce igual, vou te dizer, um negócio tremendo, isso é uma verdade. Mas você vê, durante muito tempo criou raízes, para que depois pudesse subir. Então funciona, a palavra de Deus funciona na tua vida. Não abra mão desse processo. Não é isso? Vamos ficar de pé, vamos orar? Muito bem, você acabou de ouvir uma mensagem e eu tenho certeza que foi gerado fé no seu coração. Portanto, eu quero te convidar a você receber Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, apenas creia que na obra da cruz do Calvário Ele pagou um preço pela tua vida. Se você acredita, basta apenas agora você acompanhar comigo nessa oração, que você repetirá essas palavras. Repita comigo: Senhor, eu ouvi a tua palavra, foi gerado fé no meu coração. Portanto, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem com teu Santo Espírito fazer morada em mim. E a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. É isso aí. É simples assim. Quero te dizer que você agora se torna um filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E eu quero ir um pouquinho mais, porque agora você precisa estar em contato com a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus e é muito bom que você procure uma igreja perto da sua casa, onde você mora, para que você possa se alimentar da verdade, se congregar e crescer em Cristo Jesus. Portanto, você agora está numa nova jornada. Deus te abençoe.
Através deste programa, muitas vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo. Agradecemos a você que ora e contribui financeiramente, torna possível o ID de Jesus e ajuda milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na Palavra de Deus. Você que também deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou acesse exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho libertador. Muito bem, eu queria fazer um agradecimento a você que tem orado por esse ministério, que tem contribuído também financeiramente por esse ministério. Sabe que você é um participante na liberação, na vinculação desse Evangelho libertador, que tem transformado muitas pessoas, tem transformado a sua vida, tem transformado a minha vida. A Bíblia declara algo muito especial e eu compartilho isso com você em Provérbios capítulo 11, no verso 24, que aquele que dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. E são palavras de Deus para você. Aquele que tem uma alma generosa, a Bíblia também declara que prosperará. E é óbvio que você tem feito isso, não só orado por esse ministério, ou contribuído por esse ministério de coração, na inspiração de Deus, de maneira voluntária. E é esse coração que agrada a Deus. Portanto, eu quero declarar que você é uma pessoa abençoada no nome de Jesus.